Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Nayara e no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo dessa linda sandalinha. É um modelo bem diferente, um modelo bem atual, né, com a moda atual. E essa sandalinha, ela tem 10,5 centímetros, então ela vai caber num pezinho de bebê de 3 a 6 meses, né? E para confeccionar ela, nós vamos precisar de 2 solinhas com 74 pontos. As minhas ficaram com 10,5 centímetros, né? Tesouro, eu usei a agulha de 1,75 e eu utilizei esta linha aqui, ó. É uma linha da Pinguim. E os Pinguim, né? É a Belinha. É a mesma Bela, só que ela vem em tamanho menor, né? Aí, a numeração dela é 4323, né? E o tex dela é 370. Então, para você conseguir um tamanho idêntico ao que eu fiz, é preciso que você utilize alguma linha que tenha um tex parecido com esse, para não dar alteração no tamanho, né, da sandalinha. Então, vamos para o nosso passo a passo. Bom, vamos para as primeiras dicas aqui. Eu confeccionei primeiro o pezinho do lado esquerdo. Então, agora eu vou fazer o pezinho do lado direito. Para você fazer os dois, vai ser a mesma receita. A única coisa que você vai ter que prestar atenção é por onde você vai começar, né? Aqui na frente. E a questão da correinha, que sempre já é o lado da correinha, que sempre já é uma coisa que a gente já lida com isso. Então, quem tem mais dificuldade com essa questão de pé direito e pé esquerdo, tem que prestar bastante atenção. Mas não tem segredo. Bom, então vamos lá, eu vou fazer aqui o pé direito e vocês replicam tudo no pé esquerdo, como só espelhado, né, do outro lado. Então, aqui, ó, essa frentezinha aqui, ó, tá deste lado aqui, né? Pra fazer o pé esquerdo, o pé direito, ela tem que vir pro lado de cá. Então, ao invés de trabalhar pra cá, igual eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar daqui pra cá. Então, pra isso, nós vamos vir aqui, achar o meio. Meu meio é bem aqui. E depois que eu achei o meio, eu vou andar um ponto pra cá. Só que eu vou trabalhar daqui pra cá, né? Então, a gente vai trabalhar aqui 14 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui, utilizando a alcinha de dentro, né? Porque a alcinha de fora a gente precisa deixar livre pra poder fazer a união das solinhas, né? E aí, aqui eu vou trabalhar meus 14 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha aqui, aí eu volto dentro da mesma laçadinha e faço um ponto baixo. Aqui a gente puxa e ajusta. E aí, eu já fiz um e vou contar mais 13 pontos baixos, totalizando 14. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui os meus 14 pontos baixos, né, para este lado. Então, quando você for fazer o pé esquerdo, você vai vir aqui, achar o meio, aí vai andar um ponto pro lado de cá, ó, pro seu lado direito. E aí, você vai andar um ponto pro lado direito e fazer 14 pontos pro lado esquerdo. Você tá trabalhando o pezinho esquerdo, você trabalha pro lado esquerdo. Você tá trabalhando direito, você vai trabalhar pro lado direito. E aqui eu já fiz os meus 14, né? E aí são 4 voltas, então tem que fazer mais 3 voltas com 14 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 3 voltas e volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar e trabalha já aqui neste primeiro ponto. E vamos dar sequência até chegar do outro lado. Então, são um total de 4 carreiras com 14 pontos baixos.
Finalizei as minhas 4 carreiras e agora nós vamos fazer carreiras de diminuição. Então, ao total são 3 carreiras de diminuição. Aqui a gente vai virar o trabalho e não vai mais fazer a correntinha de virada, porque se a gente fizer essa correntinha, quando a gente pular, vai ser como se a gente estivesse fazendo mais um ponto. Então, nós vamos vir aqui pular o primeiro ponto, vamos fazer pontos baixos até chegar no final. E quando chegar no final, nós vamos pular o último ponto e para contabilizar mais uma diminuição. Então, nas 3 carreiras a gente vai fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final da carreira. Aqui, estamos chegando aqui no final. Aqui, aí sobraram 2 pontos, né? Eu vou pular este ponto aqui e vou fazer nesse aqui. Pula esse e faz nesse. E aí, fizemos mais uma diminuição. Aí, foi uma carreira. Vira o trabalho, pula o primeiro ponto aqui, já vai no segundo e faz os pontos baixos até chegar no final. Então, a gente já fez uma, vamos fazer mais essa e mais uma, mais 2 carreiras, tá bom? Então, são um total de 3 carreiras com diminuição no início e no final da carreira. Terminei aqui as 3 carreiras de diminuição. Quando você terminar as 3 carreiras, essa carreira aqui, ó, a última carreira vai ter 8 pontos baixos, né? Daqui de 8 pontos baixos, nós vamos fazer mais 3 carreiras com 8 pontos baixos. Então, aqui são mais 3 carreiras de 8 pontos. Aqui é simples. Faz a correntinha, virou, já começa aqui e faz os 8 pontos. E nisso vamos fazer 3 carreiras. Finalizei aqui as 3 carreiras, né? E agora a gente vai fazer de novo 2 carreiras com diminuições. Nas carreiras com diminuições, a gente não faz a correntinha. Então, a gente vai pular um ponto no início e um ponto no final. E aí, no final, nós vamos ficar com 4 pontos baixos. Então, a gente já pulou o ponto do início, o ponto do final. Aqui a gente pulou o ponto do final, né? Aqui eu fiquei com 6, vira, pula o primeiro, e vamos fazer aqui, e vamos ficar com 4 pontos. Pula essa e faz nesta. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos baixos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho, né? A gente tem 4 pontos, vamos virar o nosso trabalho. Vamos pular o primeiro e fazer 3 pontos. 1, 2, 3. O restante do nosso trabalho vai ser feito todo só com 3 pontos. Então, a gente vai fazer aqui 11 carreiras com 3 pontos, sem diminuição, sem aumento, sem nada. A gente só vai virar aqui, a gente faz a correntinha pra virar e contabilizamos. 1, 2, 3. E nisso, são 11 carreiras. Eu já fiz uma, então eu tenho que fazer mais 10. Quando terminar as carreiras, eu volto aqui. Terminado aqui as 11 carreiras, até marquei aqui, ó, pra eu saber onde começou. Aí, eu fiz 11 carreiras. No final aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vai deixar um fio maior pra gente conseguir costurar, né? Pra costurar lá embaixo, lá do outro lado aqui. E agora, o próximo passo é a gente fazer pontos baixíssimos aqui em volta do trabalho aqui, ó. Nós vamos fazer os pontos baixíssimos por fora mesmo da sandalinha pra ficar as correntinhas, né? Então, a gente pega aqui a agulha e vai trabalhar aqui, né, da forma linear do crochê mesmo. Eu coloco aqui nessa mesma laçadinha que a gente começou a trabalhar pra firmar o ponto, né? E aí, depois, a gente vai subindo, fazendo ponto baixíssimo. E como sempre, não podemos apertar os pontos baixíssimos pra depois não
não estragar nosso trabalho, não emborcar, né, nosso trabalho. Aí o pessoal sempre fica na dúvida de onde que faz esse ponto, né? Então, eu vou dar um zoom aqui pra gente conseguir enxergar melhor. Focar aqui. Ó, os pontos são feitos em cima de um ponto baixo e entre uma carreira e outra. Aqui, ó, é entre uma carreira. Então, ó, vem um ponto baixíssimo aqui. Ah, ficou apertado, tá vendo? E essa linha desvia um pouco, né? Então, tem que tomar cuidado, senão a gente estraga o trabalho todinho. Aqui é no ponto baixo. Aqui, ó, tá até um buraquinho entre a carreira. Aqui em cima do ponto baixo. Aqui é entre a carreira, na onde a gente tá vendo aqueles buraquinhos é entre a carreira, na onde tá mais apertado é no ponto baixo, em cima do ponto baixo. Aqui é um buraquinho e é o meio da carreira. Então, a gente vai fazendo pontos baixíssimos assim, até chegar do outro lado. E aí, vai dar pra gente fazer, arrodear toda a sandalinha. Aí, quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu já terminei, né? Fiz aqui a carreira de ponto baixíssimos em volta, e ficou assim. Aí aqui no final eu fiz o último ponto baixíssimo, eu deixei uma linha grande aqui pra poder ficar fácil de arrematar. E aqui deixei outro lado também, a gente tem que esconder ela. E essa daqui é a linha de costurar. Aí por enquanto a gente vai deixar essa outra parte lá. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um total de 30 correntinhas. Vamos fazer, eu prefiro fazer assim, depois só costurar lá na sandalinha, na base. Aí aqui é normal, são 30 correntinhas. E depois que a gente fizer as 30 correntinhas, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo. E aí é só isso mesmo, quando eu terminar eu volto aqui, 30 correntinhas e 3 carreiras. Terminei aqui as minhas 3 carreiras de ponto baixo, né, naquelas correntinhas que a gente fez. E aqui pra ela ficar mais retinha, não ficar distorcendo. E aqui também, ó, tá vendo que ela fica com uns... Aqui ela fica com uns morrinhos, não fica retinho. Então, pra ficar certinho, eu passo uma carreira de ponto baixíssimo, mas é pelo lado avesso da peça. Esse daqui é meu lado direito. O lado direito eu escolhi esse que foi... que realmente ficou os primeiros pontos baixos com o lado direito. Mas aí é critério de vocês. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui. Vou virar o trabalho. E vou pegar no primeiro ponto e já fazer pontos baixíssimos. Assim que essa linha ajudar, né? Aqui, o primeiro é mais complicadinho, mas depois volta ao normal. E aqui eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar ao outro lado. E aí, a gente só vai fazer nessa partezinha aqui de cima mesmo, que é só pra acertar a correinha, pra ela não ficar torta. E ela fica mais durinha também, né, quando a gente faz pontos baixíssimos. Então, é só fazer pontos baixíssimos até chegar aqui nesse finalzinho aqui. Terminei aqui os pontos baixíssimos, né, eu só fiz uma correntinha e aqui eu vou cortar o fio. Eu vou deixar um fio mais comprido porque já vai dar pra gente aproveitar pra costurar. E aí eu vou utilizar pra costurar os dois lados. Se bem que aqui, esse pedacinho aqui já dá, né, pra gente costurar. Então, agora nós vamos começar a montar as correinhas aqui. Agora, a gente vai costurar essa primeira abazinha aqui, que é a maior. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos contar 14 pontos aqui após o ponto que a gente trabalhou aqui, né? Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, me perdi. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. 14, né? Só que a gente tem que pensar que nesses 14 pontos, o primeiro ponto tem que ser esse. Se você tiver terminado deste outro lado aqui, vamos dizer que sua carreira terminou deste lado aqui. Aí você tem que passar a agulha pra cá, pra você começar a contar daqui. Ou então você conta mais 3 pontos pra você colocar. Eu prefiro passar a agulha já pro lado certo, pra gente costurar da maneira certinha. Então, aqui contei 14 pontos, aí a gente vai entrar nele aqui, ó, com a linha deste lado aqui, né? E aqui a gente vai costurar. Aí, aqui a gente vai utilizar a mesma quantidade de pontos que ficou na carreirinha anterior, né? Nessa carreirinha aqui que a gente fez aqui, ó. Então, aqui eram 3 pontos. Aí, eu venho, coloco um ponto passo um ponto da solinha e um ponto pra cá. E aqui, ó, eu pego por cima, ó, pra ficar assim. Porque quando a gente virar ela vai ficar mais em pezinho, entendeu? E aqui eu vou fazer costurar 2 vezes. Aí, eu vou voltar aqui. E eu vou pegar bem nesse cantinho aqui, ó, pra ele não ficar separado. E volto de novo, fazendo a costura aqui. Aí, aqui a gente não pega as laçadinhas. Eu faço por dentro do ponto mesmo. Volto aqui, e aqui é a mesma coisa. E aí, ela fica costuradinha assim. Quando a gente terminar de encaixar as outras, ela vai ficar em pezinho assim. Aí, aqui, agora a gente vai fazer o outro lado. Agora, vamos começar a costurar esta partezinha aqui. Aí, como eu falei, pra mim, a parte que vai ficar pra baixo é onde eu fiz os pontos baixíssimos. Aí, a outra parte que vai ser a de cima, né? Que não tem os pontos baixíssimos aqui em cima. E aqui a gente vai contar da frente aqui, ó. A gente vai contar 5 pontos e vamos entrar no 6º. 1, 2, 3, 4, 5. A gente entra no 6º. E aqui é a mesma situação que eu falei. A gente vê, eu prefiro trabalhar aqui entrando com a linha já na primeira correntinha, tá vendo? Pra ficar assim. E aqui nós vamos costurar do mesmo jeito do outro lado. Não sei se essa linha vai dar, mas eu acho que sim. E aqui a gente vai pegando, entra no ponto da correinha e volta no ponto da base. Aqui a gente pega na correinha. Vou colocar minha linha aqui. E a gente volta aqui na base. Isso aqui vai ficar mais apertadinho pra costurar, porque a linha tá pequena. E eu gosto de usar essa agulha maior aqui. Eu só vou passar esse pontinho aqui e já vou. Agora aqui do outro lado, nós vamos contar 7 pontos e vamos entrar no 8º. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai entrar nesse. Eu vou marcar esse aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a correinha do outro lado. Não ter que ficar contando. Aí é o que eu falei. Aqui, meu trabalho terminou deste lado aqui. Se eu for colocar aqui, ó, aí eu teria que colocar assim. Dá pra você fazer assim também. Só que aí eu acho mais fácil eu vir, passar a linha aqui por dentro, pra ela já ficar no lugar certinho de trabalhar, entendeu? Que aí não corre o risco de você dar ponto a mais e nem a menos. Aí essa correinha aqui, ela vai cruzar por cima da outra, só vem direto por cima da outra. Então, a gente contou aqui, a gente entrou no 8º ponto, né? A gente vai entrar aqui.
e vai fazer a costura igual a gente fez as outras, pegando... Coloca aqui retinho assim. E aí, a gente vai pegar um ponto da correinha e o ponto da solinha, entrando... Eu entro já no meio do ponto mesmo, não costuro só na alcinha, não. Esse daqui, ó, vai pegar bem aqui o cantinho, tá vendo? E aí, ela não vai ficar com o cantinho levantado. Então, essa parte da costura, vocês têm que analisar direitinho e ver se tá ficando certinho. Porque igual aqui, ó, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Eu não gosto que fique com essa pontinha. Então, eu vou... Coloco a agulha aqui, só que eu enfio no mesmo ponto pra não ficar maior do que os outros lados, né? Eu volto no mesmo ponto da solinha. E aqui eu passo 2 vezes, né? Venho 2 vezes aqui pra poder ficar bem firmezinho. E aqui ela ficou bem presinha. Aí aqui do outro lado eu faço o seguinte... depois que eu fiz aqui, eu entro aqui uns pontinhos aqui mais pra dentro aqui. E aí, todas eu arrematei assim, eu venho aqui, dou um nó, logo no iniciozinho, pra aqui ficar bem preso. E depois eu escondo alguns pontinhos e corto a linha. Aí eu deixo a linha menorzinha, porque de qualquer forma aqui a gente vai passar cola pra unir a outra parte. Aí que eu vou cortar aqui, né, deixar pequenininho assim. Esses daqui, como a gente já terminou também, já pode diminuir pra não ficar muita linha aqui embaixo. E aí, agora a gente vai fazer a parte da correinha de trás, aqui. Agora, nós vamos fazer a correinha pro fecho, né, pra fechar, né. Aí, aqui a gente tem o pé esquerdo, né, e aí a gente tá fazendo o direito. O que vai acontecer? A única diferença é que quando você for fazer o pé esquerdo, a correntinha maior, ela tem que vir daqui pra cá. E quando você for fazer o direito, a correntinha maior tem que vir daqui pra cá. Então, eu gosto sempre de fazer, o primeiro sapatinho você faz, igual aqui, por exemplo, eu tô ensinando o vídeo, então provavelmente vocês vão fazer primeiro o direito e depois o esquerdo. Então, eu gosto de posicionar os sapatinhos um do lado do outro pra ver pra onde que vai, né? Pra onde que a gente vai começar a fazer. Então, eu vou começar a fazer deste lado aqui, que é pra onde a correinha vai. Isso pode ser uma dica pra vocês começarem a fazer do lado em que a correinha vai ser maior, pra vocês não se confundirem. Então, eu vou fazer aqui, ó, que a correinha vai fechar pra cá, né? Então, o lado maior é pra cá. Então, eu vou começar por este lado aqui. Aqui, pra fazer, no caso, o lado de dentro, né, que é onde vai estar essa correinha aqui, nós vamos contar 1, 2, 3 e vamos entrar no 4º ponto. A gente vai entrar aqui, vai fazer só uma correntinha aqui. Não vai fazer pontos baixos, porque aqui a gente vai trabalhar com correntinhas. A gente vai fazer mais 10 correntinhas. Na verdade, mais 9, né? Que são um total de 10. E aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, né? Daí, vamos fazer mais uma pra virar, porque aqui, ó, descendo, a gente tem que ter 10 pontos baixos. Então, a gente vai pular só a primeira correntinha e vai voltar fazendo pontos baixos. Um ponto baixo pra cada correntinha. Até chegar lá na base de novo. Aqui, se você quiser já aproveitar pra esconder o fio, eu prefiro deixar ele pra esconder aqui pra baixo pra poder puxar a correntinha depois e ela não ficar esguiçada pra cima, né? Então, vamos fazer pontos baixos
até a última correntinha lá na base. Aqui, deixa eu tirar esse sapato aqui. Então, aqui. E aqui é só você puxar a correntinha e segurar ela aqui pra você conseguir fazer o ponto baixo da correntinha aqui. E aí, a gente vai vir aqui na base, no próximo ponto. Segura aqui no próximo ponto aqui, ó, só na correntinha de dentro. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E aí, vai ficar assim. Aqui, nós vamos cortar a linha. A gente fez um ponto baixíssimo, a gente corta a linha, que depois a gente leva ela pra baixo, pra solinha. Então, eu vou cortar ela aqui. E a gente vai fazer a outra parte agora. Agora, vamos fazer aqui essa mesma alcinha aqui do outro lado. Então, a gente vai vir aqui no final da correinha aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4 pontos e a gente vai entrar no 5º ponto. E aqui é a mesma coisa do outro lado, vamos fazer aqui as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais uma pra virar. E vamos voltar fazendo pontos baixos. E no final, a gente prende com um ponto baixíssimo na solinha. Aí, eu vou fazer aqui e já volto. Aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo, né? Na próxima laçadinha, na solinha. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar aqui. Aí, aqui, ó, eu já pego aqui no ponto do meio, aqui, ó, e puxo esse fiozinho que sobrou aqui pra dentro. Aí, ela vai ficar assim, pezinho. Agora, a gente vai fazer as corrinhas, tanto a corrinha essa daqui maior, essa de trás e a do fechozinho. A gente já faz tudo na mesma carreira. Bom, aqui eu vou começar aqui por esse lado aqui, que é o lado em que vai ficar, vai segurar a fivelinha. Se você for começar pelo lado, quando você for fazer o outro pé, o esquerdo, aí eu sugiro que você comece pela correinha maior, né, que ela vai estar deste lado aqui, né. Aí as quantidades eu vou falar agora, mas aqui a gente vai começar pela menor. Então, aqui a mesma quantidade, mas você vai começar pelo lado diferente, né? Então, aqui, pelo lado espelhado. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 7 correntinhas aqui. 7 correntinhas aqui. Esta correntinha aqui, gente, é a do fechozinho. Então, você vai fazer do lado espelhado. Então, você vai começar ao contrário do que eu tô fazendo aqui, quando você for fazer o pé esquerdo. Então, aqui, eu vim aqui, fiz as 6. Aí, eu vou prender aqui, ó, no meio onde a gente fez o ponto. Aqui fica mais apertadinho, porque é o meio aquela correntinha que a gente pulou pra dar a altura do ponto baixo. Então, a gente tem que prender aqui com ponto baixíssimo nela, entendeu? Deixa eu ajeitar aqui. E vir aqui certinho, bem aqui certinho. Então, a gente vai vir aqui e vai prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer essa partezinha aqui de trás, né? Pra essa partezinha de trás, são 14 correntinhas. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui a gente tem que deixar tem que
deixar ela retinha, porque senão depois quando a gente for fazer as carreiras aqui em cima, vai ser ruim. Aí aqui é a parte de trás, né? Então eu venho pela parte de trás aqui e vou fazer ponto baixíssimo também, deixando aqui retinho. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, um na argolinha, um na correntinha do ponto, que o outro vai ser aqui, ó, na outra correntinha do outro ponto, do outro lado. Pronto, fiz 2 pontos baixíssimos, né? E agora eu vou fazer esta daqui, que é a maior. A maior tem 29 correntes, eu vou fazer as 29 aqui e já volto. Fiz aqui as 29 correntes aqui, deste lado. Aí vai ficar assim, por enquanto, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que seria fazer o pé esquerdo, né? Aí, pra fazer o pé esquerdo, a gente viria pelo esse lado aqui, que é o lado onde tá a corrinha, fica mais próximo aqui, né? E aí, nós viríamos fazendo aqui 29 correntinhas, prendia com os 2 pontos baixíssimos aqui, faria as 14 correntinhas, prendia com ponto baixíssimo aqui e faria 6 correntinhas. Aí, essa que é a diferença só. O restante depois vai ser tudo igual, a única diferença é só o lado para começar a fazer. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos, né? Então, a gente vai pular a primeira correntinha, né? Vem na segunda e vai voltar fazendo pontos baixos. Aqui, a gente vai acabar fazendo os pontos baixos na parte de trás das correntinhas, mas não tem problema não, tá? Então, a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui na emenda aqui, ó, onde a gente fez os pontos baixíssimos. A gente vai deixar uma correntinha aqui antes de chegar aqui nessa parte, tá bom? Então, a gente chegou aqui na última correntinha, então a gente vai fazer uma diminuição de meio ponto alto. Lacei, puxei, fiquei com 3, né? Eu vou laçar de novo. Aí, aqui, ó, são os pontos baixíssimos que a gente fez pra unir. A gente vai pular o primeiro e vai trabalhar só no segundo. A gente vem, puxa, e puxa tudo de uma vez. Aqui a gente tem que apertar bem, senão vai ficar um buraquinho. Que a gente vai vir na próxima correntinha aqui, ó, e fazer o nosso ponto baixo. Aí, aqui tem que apertar bem. E aí, vamos fazendo pontos baixos na corrinha de novo, até chegar lá na outra alcinha, que a gente vai fazer outra diminuição aqui também. Cheguei aqui na última correntinha aqui, junto com a emenda, e vou fazer uma diminuição de meio ponto alto. Eu lacei, vou lá na correntinha, puxo, laço de novo, e aqui eu venho na próxima correntinha aqui, ó, que essa daqui a gente só fez uma. Então, eu venho aqui na próxima correntinha aqui, e vou e tiro tudo de uma vez, né? E aqui agora eu venho fazendo ponto baixo, tem que ser bem apertadinho pra não ficar buraquinho, até chegar o final aqui das minhas correntinhas. Esse passo a passo é o mesmo para os dois lados, não muda. Quando chegou na emenda, você faz a diminuição igual para os dois lados. Chegando aqui no final, a gente já vai fazer deixa eu passar essa linha aqui pra gente já esconder ela aqui, né? A gente vai descer aqui, ó, com pontos baixíssimos também. Com ponto baixo, desculpa. Aqui no mesmo... naquelas corrinhas que a gente fez. Aí a gente vai vir já aqui descendo e fazendo pontos baixos nela. E aí a gente vai fazer ponto baixo até o final. Então, aqui, ó, quando chegar na junção, a gente faz... Quando chegar aqui na junção, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui. Fiz aqui os pontos baixos, né, até chegar na junção. Quando chegou aqui na junção, eu vou fazer um meio ponto alto aqui, ó,
já vindo na próxima. Só que aqui a gente não faz a diminuição. A gente só vai fazer um meio ponto alto para dar altura. E no próximo ponto a gente continua fazendo pontos baixos até chegar lá na solinha de novo. Chegando aqui no final, a gente vai fazer o ponto baixíssimo na solinha, né, pra prender, puxa e arremata igual a gente já fez os outros. Aí eu já puxo ele aqui pra baixo também, que aí depois a gente vai ter que vir arrematando todos esses nozinhos, essas linhazinhas, né? A gente vem arrematando ela, mas aqui a gente vai usar cola, então fica mais fácil. Aí aqui eu trago ela aqui pra baixo pra já ficar assim. Agora nós vamos trabalhar essa parte de baixo aqui da correinha. Então a gente vai pegar desse lado aqui, ó. Do lado que a gente, certo, que a gente crocheta mesmo, mas vai depender de qual lado você tá fazendo. Mas a gente vai vir aqui, vem aqui nessa mesma laçadinha aqui, que a gente já tinha feito, aqui, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui nessa laçadinha. E vamos subir fazendo pontos baixos aqui, até chegar ali na divisa, na emendazinha, né? Nesta emenda aqui, a gente também não faz diminuição. A gente vai fazer igual a gente fez daquele outro lado lá, quando era a partezinha só de colocar a fivelinha. Então, a gente veio aqui no último, né? Aí, a gente vai vir aqui nesse último aqui, ó. A gente fez a última correntinha, a gente vai vir aqui, vai fazer um meio ponto alto aqui e um meio ponto alto na próxima correntinha, que já é juntando as duas, né? E depois a gente vai fazer pontos baixos até chegar do outro lado até chegar aqui do outro lado. Então, aqui, quando voltar aqui, chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no último ponto, aí eu vou fazer um meio ponto alto aqui, né? E outro meio ponto alto aqui, já descendo pra correinha que vai descer ali pra solinha. E aí, vou fazer pontos baixos até chegar lá no final. Esse lado aqui já vai estar finalizado. Aí, falta só mais uma carreira pra gente finalizar o outro lado. A gente vai fazer pontos baixos aqui até chegar aqui no final e prender com um ponto baixíssimo. A gente vem aqui, ó, e prende com um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Corta e deixa pra arrematar depois. Agora, vamos pra última partezinha. A última parte é esta correinha aqui, que ela só tá com duas, né? E aqui, ó, todos já estão com mais voltinhas, né? Então, essa daqui só tá com duas, então a gente tem que fazer esta parte aqui agora. Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vai começar a trabalhar aqui, ó, neste iniciozinho aqui. Aqui a gente já vem e já vai fazer um ponto aqui. Faço uma correntinha. Aí, eu volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo pra poder ela ficar quadradinha já aqui, né? E aí, a gente vai vir fazendo pontos baixos aqui até chegar de novo aqui nesta emenda. Quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no final, então a gente vai fazer igual o do outro lado. Nós vamos fazer um meio ponto alto aqui e mais um meio ponto alto aqui no próximo. Ó, esse aqui tá mais apertado. Opa, pulei um ponto, né? Um meio ponto alto aqui no próximo. E aí, a gente vai fazendo pontos baixos até chegar lá na solinha. De novo, é aquele mesmo processo que a gente já fez dos outros lados, tá bom? Aí, faz um ponto baixíssimo na solinha, prende e arremata.
Bom, agora já tá pronto as nossas correinhas, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui por trás e vamos dar... Eu venho aqui e faço só assim, eu venho aqui, dou um nozinho aqui e deixo a linha pra cá, porque eu vou passar cola pra colar o EVA que eu coloco aqui no meio, né? Então, eu só vou dar uns nozinhos e corto um pouco pra elas ficarem mais curtinhas e deixo elas aqui, que aí na hora que a gente for colar eu mostro pra vocês como é que eu faço. Bom, agora que nós vamos unir as solinhas, né? Aí aqui eu uso um EVA, que aí eu corto aqui. E aí tem que deixar essa, pelo menos uma distância assim dessa última carreira aqui, pra não atrapalhar pra gente colocar a solinha. Aí aqui você usa a cola que você tiver costume de usar, que você já tiver feito o teste e ela não soltar com água, né? E aí a gente vai colar aqui. Aqui eu passo cola eu colo ela as duas partes, tanto a parte do solado quanto a parte do sapatinho também. Aí que eu passei aqui, né? Aí já aperta bastante, que não tem muito mistério não. Aperta bastante e deixa ela bem, pra ela ficar bem retinha assim, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de colar, porque aí deixa bem alinhadinho. E a mesma coisa aqui. E aqui também, gente, é importante passar por conta desses arremates aqui que a gente fez. Aí eu trago eles todo pro meio aqui, né? Eu não coloco cola lá, eu continuo colocando a cola aqui. E aí eu não passo nas bordinhas, eu passo mais no meio do EVA, pra não atrapalhar. Aí eu venho, que a gente vem e traz todas as linhazinhas aqui pro meio, né, pra cá. E aqui a gente vem, encaixa certinho aqui, né, aqui ó, pega certinho, pra ficar do mesmo tamanho aqui. E faz a mesma coisa, aqui aperta aqui dentro pra ela ficar bem retinha também. Aí deixa bem retinho aqui. Aí espera alguns minutinhos pra gente fechar, mas eu não espero ela secar totalmente. Então eu espero só alguns minutinhos pra ela começar a aderir. E aí eu começo a fazer o fechamento da solinha. Pra fechar, eu vou usar a mesma linha que eu fiz a solinha. Aí eu tô usando a dela também, né? A cor dela é essa 704 e o tex dela também é o mesmo, 370. Então eu usei ela... Esse daqui é o tamanho maior deste daqui. Esta é a belinha e esta é a bela. Aí só muda mesmo o tamanho do novelo, né? Então aqui, com a mesma cor da solinha, eu vou pegar a alcinha de dentro da solinha da parte de cima e a alcinha de dentro da solinha da parte de baixo. Então vai ficar uma alcinha. E aí eu vou fazendo pontos baixíssimos em volta de toda a solinha. E não pode apertar, como sempre. Ponto baixíssimo normalmente a gente nunca pode apertar, né? E aí a gente vai fazendo isso em toda a volta do sapatinho, somente isso mesmo, só os pontos baixíssimos. Aí eu vou fazer aqui e quando eu terminar eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui no final a gente faz ponto baixíssimo, né, até o final, aí eu corto aqui a linha. Venho aqui por trás no mesmo ponto, trago a linha pra cá. E aqui eu vou dar dois nozinhos bem apertadinhos, pra não aparecer depois. E aí eu venho
enfio aqui, saio lá no mesmo ponto, né? E escondo a linha aqui por dentro. Aí eu puxo ela aqui por dentro. Deixa eu puxar pelo outro lado aqui que é mais fácil. E aí eu escondo as duas aqui. É igual eu falei, como a cola ainda tá um pouco molhada, dá pra ela aproveitar pra colar esse pedaço também. E aí agora nós vamos costurar a fivelinha aqui. Para costurar a fivelinha, nós vamos vir colocar essa partezinha que a gente fez aqui. E aí aqui nós vamos colocar aqui pra dentro, aqui. E vamos pegar aqui e dar alguns pontinhos aqui pra gente unir. Só que aí aqui a gente tem que ter uns pontinhos bem apertadinhos pra não ficar o relevo aqui. Só são a mesma quantidade de pontos que a gente fez. Aqui tá bem certinho aqui. Aí vai ficar assim. A gente volta e arremata. Aqui eu vou fazer um nó aqui no final. E vou esconder a linha lá por dentro, né? Aqui a gente faz um nó bem apertado e joga a linha lá pra dentro de novo e pode cortar. Não tem problema que não vai desfazer. A gente joga aqui pra dentro de novo, né? Prontinho. E é só cortar. Então esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.